No programa Justiça e Cidadania de hoje, o Espaço Cultural é inaugurado no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, em Porto Velho. A campanha Vote Certo é lançada pela Justiça Eleitoral em Rondônia. Está conosco o juiz federal do trabalho, Antônio César Coelho. Ele é coordenador regional da execução trabalhista nos estados de Rondônia e Acre. Ele falará sobre a Semana Nacional da Execução Trabalhista, que acontece em setembro. Agora, no Justiça e Cidadania. Novo centro de dados é inaugurado no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Garantir estabilidade e segurança para todo o ambiente tecnológico. Com esse objetivo, foi implantado na Justiça do Trabalho da 14ª Região o novo centro de dados no edifício sede do Regional em Porto Velho. A inauguração aconteceu no dia 5 de setembro de 2014 e contou com a presença de magistrados, servidores e convidados. O novo centro de dados representa principalmente o aumento da segurança para todo o ambiente tecnológico da 14ª Região. O objetivo principal é trazer segurança física para o data center, que é onde todos os dados são armazenados e processados. Ele vem a primar pela segurança dos nossos dados. Ele hoje, e é por isso que até se institucionalizou chamar de sala-cofre, porque na verdade é uma sala que é um cofre onde esses dados são guardados. E então eles estão lá, a prova de fogo, a prova de explosões, a prova de queda de temperatura, de queda de energia, a prova de todos esses ataques físicos aos nossos dados de informática. O novo sistema de dados proporcionará mais segurança na prestação jurisdicional. Se cair hoje um terremoto e esse prédio desabar, a sala-cofre estará intacta com todas as informações dos nossos processos e os nossos jurisdicionários estarão garantidos com os seus processos e a prestação judicial será entregue. Espaço Cultural é inaugurado no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Juízes, servidores e seus dependentes foram contemplados com um ambiente destinado para atividades socioculturais, com a inauguração do Espaço Cultural no 7º andar do edifício sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, em Porto Velho. A solenidade da inauguração aconteceu no dia 5 de setembro, com a presença de magistrados, servidores e convidados. Inaugurado o Espaço Cultural do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, os meus agradecimentos a todos os senhores, a todos os colegas, os colaboradores que se doaram para que esse espaço, nesse momento, pudesse ser inaugurado. Muito obrigado a todos. A apresentação do Coral 14 e Canto Livre, composto por servidores do TRT e Ministério Público de Rondônia, marcou a inauguração do espaço. O momento ficou marcado também com talentos da casa. José Maia e Antônio Mendonça fizeram apresentações musicais. Uma exposição de quadros foi feita pela servidora e artista plástica Cleide Cearalo. Esse espaço cultural, na realidade, a administração ofereceu a todos os servidores e magistrados um verdadeiro jardim, uma verdadeira praça, de forma que haja uma verdadeira congregação de todos. Então é um espaço que efetivamente permanece a todos nós. Muita alegria, muito contentamento, parabenizando a administração que viu a necessidade de um espaço voltado para reuniões, para o congressamento, para a vida em grupo de maneira muito saudável. Visualizávamos sempre isso, trabalho, mais qualidade de vida. E esse espaço vai abrigar essa necessidade e vai trazer, com certeza, muito mais conforto, muito mais prazer no ambiente de trabalho. É realmente algo muito importante, porque na hora ali que saiu do trabalho em si, nós temos a possibilidade de que as pessoas venham aliviar sua mente
e com eventos, servidores, como foi demonstrado hoje aqui, o servidor que fez a apresentação, muito boa, por sinal. Então isso vai tornar mais fácil de ser realizado. Foi um passo assim, muito rico em direção à qualidade de vida dos magistrados e dos servidores. Justiça Eleitoral de Rondônia lança a campanha Vote Consciente, Vote Certo. A Justiça Eleitoral de Rondônia lançou dia 30 de agosto a campanha Vote Certo, Vote Consciente, uma campanha que tem o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região como um dos parceiros. Com a presença de autoridades, estudantes, jovens escoteiros, patrulha eleitoral e imprensa, o presidente do TRE de Rondônia ressaltou os motivos da campanha. Nós vimos recentemente passeatas desenfreadas, nós abrimos as redes sociais no nosso smartphone ou no nosso computador, nós vemos críticas, então nós percebemos que há uma insatisfação geral. E o momento para se consertar o que está errado é o próximo dia 5 de outubro, dia das eleições gerais, quando vamos escolher presidente, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais. Ou seja, vamos escolher aqueles que vão gerir o destino do país. E a preocupação primeira nossa, orientar o eleitor que vai escolher o seu futuro com diversas campanhas. E a principal que está sendo lançada hoje é do voto certo, do vote certo, do voto consciente. Durante o evento, foram distribuídos kits da campanha, com manual de orientações ao eleitor, adesivos, folders e cartilhas. O procurador-geral do Ministério Público Estadual de Rondônia comentou o papel da população, em especial dos jovens brasileiros, na construção de um país melhor através do voto consciente. O brasileiro precisa deixar de lembrar da sua brasilidade apenas na Copa do Mundo. Existem momentos muito mais importantes do que aquela festa do esporte. Nós temos que deixar acesa essa chama de discussão, de conscientização, chamando os jovens para uma discussão de base do que é construir uma cidadania, o que é construir um país para o futuro. Eles vão governar esse país. Então, essa campanha tem que se estender o tempo todo, tem que estar nas escolas, tem que estar, inclusive, ao meu sentir, tem que estar na grade curricular das escolas, para que essa matéria mantenha sempre acesa a discussão perante os jovens. Eu percebo que a população está cada vez mais descrédula dos programas dos políticos. Então uma campanha como essa, principalmente para o pessoal mais jovem, que está chegando agora, está começando a voltar, é fundamental para que eles avaliem bem, escolhem bem os candidatos. E a sociedade é autora, o eleitor é autor disso, considerando os políticos que elegeu na última eleição. Então a responsabilidade é de cada um de nós, cada um tem que fazer a sua parte. E faça como a Madre Teresa de Calcutá, que dizia: posso ser apenas uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano será menor. Eu atribuo essa conquista do tribunal a realmente o material humano que nós temos hoje no tribunal. Porque assim, esse tribunal, ele deixa bem claro que ele é feito e construído de pessoas. E é pessoas que se empenham e se dedicam integralmente a realmente atingir a finalidade ao tratamento do jurisdicionado, promovendo realmente uma justiça com qualidade e atingindo a finalidade dela. No próximo bloco, o Justiça e Cidadania recebe o Juiz Federal do Trabalho, Antônio César Coelho. Ele é coordenador regional da execução trabalhista nos estados de Rondônia e Acre. Ele falará sobre a Semana Nacional da Execução Trabalhista, que acontece em setembro. Está conosco o Juiz Federal do Trabalho, Antônio César Coelho. Ele é coordenador regional da execução trabalhista nos estados de Rondônia e Acre. Ele estará falando sobre a Semana Nacional da Execução Trabalhista. Doutor Antônio César, é uma satisfação recebê-lo novamente no nosso programa. É sempre uma alegria, Alberto, estar de volta aqui com vocês para falar sobre um tema tão importante nessa semana de setembro. Doutor Antônio César, a campanha deste ano ela acontece entre os dias 22 e 26 de setembro e tem como mote
Se você não escolher como pagar, a justiça escolhe por você. Doutor Antônio César, explica para nós, para o nosso telespectador, a campanha deste ano, a justiça escolhe por você, como é que funciona? Nós temos processos que são entregues à nossa confiança, para nós julgarmos, e ao final deles resulta numa sentença. Depois da sentença, quando passa o prazo de recurso, as pessoas são intimadas a fazer o pagamento delas. Muitos dos devedores saldam regularmente a sua dívida. Aqueles processos que não há o pagamento espontâneo do valor devido, nós falamos que ele vai para a fase de execução. E quando não há o pagamento, nós procuramos das partes patrimônio que elas têm para poder bloquear esse patrimônio, penhorar eles, tirar eles da posse, da propriedade daquele devedor, vender ele e pagar as pessoas que são credoras conosco. Essa semana de execução, ela é uma concentração dos atos de penhora, de busca de patrimônio, para que a gente possa quitar com os débitos trabalhistas que estão nos nossos processos. E quais são os objetivos dessa campanha? Os objetivos é conseguirmos pagar o maior número de trabalhadores possíveis que está conosco. Nosso objetivo nessa semana é concentrar os atos de execução. O que é que nós faremos? Dedicaremos mais tempo para isso. Pegaremos os maiores devedores entre nós. Nós já dividimos quem são as empresas que têm mais processos em cada um dos municípios, isso sendo considerado desde Cruzeiro do Sul, na fronteira com o Peru, isso no estado do Acre, até Vilhena, no sul de Rondônia. Separamos todos esses processos e vamos colocar eles em pauta. A Justiça do Trabalho da 14ª Região, extensão territorial, é muito extensa, né, doutor Antônio César? Isso. Em área útil, nós somos quase todo o Nordeste. Pernambuco, João Pessoa, Alagoas, toda essa área aí comporta a nossa extensão territorial, 14ª Região. E também tem aquelas peculiaridades, né, culturais também, né? Tem índios, tem região que tem índios, tem região que há muitos migrantes, né, que vieram de fora também. Doutor Antônio César, para o telespectador entender um pouco sobre a execução, como o processo chega até a execução trabalhista, como funciona o procedimento na Justiça do Trabalho até esse processo chegar nessa fase de execução? Certo, boa pergunta. Quando o trabalhador ou o empregador tem alguma dificuldade de chegar a um consenso com relação a algum direito trabalhista, ele deve procurar uma das varas do trabalho ou, caso ele prefira, com um advogado e ajuizar uma ação trabalhista. Nesse momento, a gente vai incluir isso em pauta, a gente vai colocar uma audiência e vamos convidar as partes para que elas tentem chegar a um consenso. Vamos entender qual é o problema e, a partir daí, a gente vai tentar apresentar uma solução. Se não for possível, a nossa resposta é uma forma de uma sentença. Sentença seria uma resposta oficial da Justiça de quem tem direito para aquele caso que está sendo levado para a Justiça. E, a partir daí, entregaremos. Inclusive, até é bom mencionar que nós somos um dos tribunais mais sérios do país com relação a isso. A média nacional do ajuizamento da ação até a sentença é de 189 dias. A nossa média aqui no TRT da 14ª Região é de 69 dias. Então, um prazo curto, que nós sempre tentamos reduzir eles ao máximo possível. E até a liquidação do processo, liquidação é o momento que a gente converte o direito em um valor. Nós vamos dizer quanto custa, qual é o valor que deve ser pago ao empregador ou ao empregado. Nacionalmente, nós temos a média de 941 dias, já que entre nós conseguimos chegar a essa fase com 237 dias. Agora, até encerrar o processo, até fazer o pagamento integral dele, no Brasil inteiro, se nós fizermos uma média, nós teremos 1.594 dias. Entre nós conseguimos encerrar o processo com 681 dias. O que nós estamos discutindo nessa semana de execução? É natural, quando o processo chega nessa fase, que nós buscamos patrimônio dos devedores. Acontece que nós estamos fazendo o seguinte dessa oportunidade. Nós estamos convidando todo mundo que tem débito conosco,
no caso, que está sendo processado conosco na Justiça do Trabalho, e chamamos para conversar para poder evitar a penhora de bens, que é sempre algo até que constrangedor, Roberto. A gente procura dar um prazo para que a pessoa apresente o pagamento. Caso ela não consiga fazer ou não faça, dentro do período que a gente estipula, a gente dá um prazo de 48 horas, depois que isso está delimitado, e a gente vai procurar bens da pessoa. Aí nós temos diversas ferramentas para isso. A gente consegue ter acesso aos bancos, aos cartórios, ao imposto de renda, inclusive quando a pessoa transfere, coloca um patrimônio dela em nome de terceiros, coloca o nome de um parente, de um amigo, a gente consegue localizar isso. Então, nessa semana, que é de 22 a 26 de setembro, nós concentraremos mais esses atos. Não é que nós só fazemos isso nesse período. Essa semana a gente vai dedicar mais a isso, principalmente os maiores devedores. E a partir daí, já muitas vezes, já sabendo onde é que está o patrimônio, quais são os bens que aquela pessoa tem, como é que ela pode pagar, nós chamamos ela previamente, tentamos conversar para evitar esse choque, né? Essa ideia de ir lá, consultar a justiça, remover um bem, né? ou separar, isso causa um certo descontrole na empresa, né? Que tem os pagamentos a serem feitos e tal, então a gente conversa para poder se programar. É um momento para se conciliar, para se chegar a uma solução, né? É natural, é provável, é aceitável que muitas vezes o empregador não tenha todo aquele valor no momento para fazer o pagamento, mas a gente consegue fazer aí de uma forma racional, de uma forma justa, equilibrada, uma programação para que esse pagamento seja feito e evite uma penhora, evite um transtorno na programação da empresa. Muito bem. Doutor Antônio César, nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, nós vamos verificar, o senhor vai explicar para a gente, se alguém quiser conciliar com o proceder. Por isso nós vamos ver no próximo bloco do nosso programa. O Justiça e Cidadania volta daqui a pouco. Integrando a equipe do TRT e obtendo essas metas, né? E sendo o único tribunal que conseguiu obter as metas, nós nos sentimos satisfeitos. Não só o juiz, mas também os servidores. E essas metas atingidas, eu entendo que isso se deu em razão do desempenho dos servidores e também dos juízes. Estamos de volta. O Justiça e Cidadania de hoje está entrevistando o juiz federal do trabalho, Antônio César Coelho. Ele é coordenador regional da execução trabalhista nos estados de Rondônia e Acre. Está falando sobre a Semana Nacional da Execução, que acontece entre os dias 22 e 26 de setembro. Doutor Antônio César, no bloco anterior o senhor falou sobre a execução, sobre os objetivos da campanha da Semana Nacional da Execução. E se alguém estiver interessado em conciliar, tem algum processo pendente que está na fase de execução da Justiça do Trabalho, qual o procedimento? Nós temos no nosso site um banner no TRT, www.trt14.jus.br, um banner da Semana Nacional de Execução Trabalhista. Ao clicar nesse banner, a pessoa pode colocar o seu nome e colocar o número do processo, que nós iremos agendar essa reunião com a parte contrária para poder tentar chegar a um consenso. É interessante para quem tem advogado, comunicar ao seu advogado, né, o seu interesse, e a partir daí a gente sentar para conversar. O TRT já participou de todas as edições, né, que teve anteriores da Semana Nacional de Execução. Essa aqui é a 4ª edição. E como foi a participação do TRT 14 na edição anterior de 2013, doutor Antônio César? O senhor tem um balanço, os dados para falar para a gente? Temos. Foi um sucesso a execução. E isso a gente só consegue chegar a resultados tão alvissareiros quando a gente tem a OAB participando, quando tem os empregadores entendendo a participação nisso, as vantagens da conciliação. Como falei no bloco anterior, é importante que a empresa aproveite essa oportunidade de conciliar, porque aí nesse momento ela vai evitar, digamos, sustos dentro da sua rotina. Vai evitar penhora de valores, penhora de mercadorias, de patrimônio da empresa.
e isso causa um desconforto para a continuidade da administração daquela pessoa jurídica. Então, o ano passado nós chegamos a um valor expressivo de conciliações. Nós chegamos a R$ 5.560.497 de acordos. Nós apuramos nesse valor mais de R$ 514 mil de previdência social. Também de imposto de renda, mais de R$ 60 mil. Esse valor de 5 milhões, mais de 5 milhões, representa, ao nosso ver, uma forma de redistribuição de riqueza. Esse é um valor que que vai para a sociedade, para os trabalhadores, e isso mexe na economia local e é vantajoso para todo mundo, tanto para o Estado quanto para os empregadores que têm de volta essa renda que vai ser utilizada de uma forma geral. Nós fizemos 950 audiências no ano passado e homologamos 389 acordos. Então, nossa perspectiva, além de qualquer meta, e o que nós pensamos aqui é solucionar problemas, né? A ideia é que consigamos finalizar essa semana com cada vez mais pessoas chegando a um consenso com a nossa participação, com a nossa ajuda, com a ajuda da OAB, para que a gente consiga trazer para a sociedade um maior conforto no que diz respeito à quitação, ao pagamento de dívidas trabalhistas. Esse número aí, ele é bem expressivo em considerando o nosso regional, que é considerado um regional pequeno, regional da 14ª região, e se comparado com o Tribunal de São Paulo, por exemplo. Então, esse número é bem expressivo nesse sentido, proporcionalmente. Né? Proporcionalmente ao nosso número de juízes, né, de desembargadores, ao nosso PIB, nós alcançamos um valor significativo, né, considerando a média nacional. Inclusive, é bom que se diga que em 2009, o TRT da 14ª região, ele foi considerado o primeiro colocado no país no cumprimento de metas nacionais. E agora, em 2013, né, eu digo agora, porque é apurado sempre do ano anterior, nós fomos o primeiro e o único tribunal do país a cumprir 100% das metas nacionais. O resultado foi divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça agora no mês de julho, né? Isso. O que nós temos na prática é que as dificuldades que nós temos com as distâncias amazônicas que precisamos percorrer, a dificuldade que temos com links de internet, dificuldades de toda a ordem que a região amazônica nos oferece, né? Nós conseguimos, a partir do nosso planejamento estratégico, da presidência do desembargador Wilson Pequeno, avançar bastante. Inclusive, é importante dizer que nós fechamos agora há pouco, o que nós chamamos de Avança, que é o planejamento estratégico participativo para o ano de 2015 a 2020, onde definimos nossos valores, nossa missão, nossa meta, para que nós possamos avançar ainda mais. Nós somos o primeiro e o único tribunal a cumprir todas as metas, mas a gente, quando pensa em trabalho, quando pensa na sociedade, a gente não pensa na meta. A gente pensa em aprimorar a nossa atividade, a gente pensa em levar a justiça cada vez mais longe, cada vez mais, capilarizar cada vez mais na região amazônica a nossa atuação e trazer conforto, trazer paz, harmonia nessa relação, que é sempre envolvida com muitas questões, que é a relação entre o capital e o trabalho, entre os trabalhadores e empregadores. E o TRT da 14ª região tem vários projetos sociais que visa essa situação, né? O relacionamento com o empresário, com os alunos acadêmicos, para eles se inteirarem e saber ter essa proximidade com a justiça do trabalho, nesse sentido. Nossa atividade ela não se encerra, no nosso ponto de vista, apenas com a sentença, com a execução trabalhista, na sala de audiência, no ambiente dos nossos fóruns. Nós avançamos mais, saindo dos nossos gabinetes e indo para os locais mais distantes, para encontrar o trabalhador e o empregador que não pode se deslocar, às vezes é muito distante para ele, é oneroso, se deslocar até o local onde tem a vara do trabalho, mas também nós levamos um pouco de cidadania, fomentando no cidadão a consciência das suas obrigações, dos seus direitos, dos seus deveres, para que com isso a gente consiga atingir nosso projeto social, que é crescermos enquanto cidadãos. Muito bem. Senhor Antônio César, voltando aqui ao tema, que é a execução, o senhor falou os dados aí da semana
de execução trabalhista realizado em 2013. E qual a expectativa para 2014? Vai acontecer agora entre dia 22 e 26 de setembro. E qual a expectativa para a semana de execução nos estados de Rondônia e Acre? Todas as varas vão estar envolvidas, vai ser nível 2º grau também? De que forma vai ser essa semana de execução? Ou só nível 1º grau? Todas as varas estão envolvidas com esse processo. Nós temos 32 varas, das quais 9 são no estado do Acre, as demais em Rondônia, e participarão todas elas, incluindo processos dos principais devedores da Justiça do Trabalho. O 2º grau também. Então, a ideia é agilizarmos o processo de execução, conversarmos, chegarmos a consenso. Nossa expectativa é trazer uma redução desse número que nos impacta, né? E evitar, como eu falei anteriormente, aquela situação mais gravosa de ter que penhorar patrimônio do devedor na forma abrupta. Então, acima de qualquer meta, nossa meta é nos consolidarmos como uma justiça reconhecida pela sociedade, célere, justa, eficaz no seu trabalho. Essa é a nossa meta. Então, o objetivo dessa negociação da Justiça do Trabalho é para que as partes fiquem livres dessa ação, não é isso? O executado livre da dívida e o reclamante saiam com o dinheiro no bolso? A intenção primordial é renegociar a dívida. Se houver o processo de pagamento, ótimo, poderemos encerrar isso naquele momento com a quitação e encerrado esse processo. Caso não, a gente vai renegociar para que já saia com a previsão de pagamento, de como fazer isso sem precisar ir para a parte mais onerosa, que seria a penhora de bens. Muito bem, doutor César, o programa já está chegando ao final. Eu só quero aqui pedir para o senhor conclamar de novo aqueles interessados, o senhor já falou, mas vamos reforçar, os interessados em participarem da Semana da Execução Trabalhista, em negociar, em procurar a Justiça do Trabalho. Qual o procedimento? Você pode de novo dar esse recado? Todos vocês que têm conosco o processo e que está na fase de execução, ou seja, aqueles processos que o devedor já foi intimado para pagar, caso vocês tenham interesse de renegociar essa dívida, evitar a penhora de patrimônio, ampliar o bloqueio de bens, entre em contato conosco, seja por meio do seu advogado ou entrando no nosso site, que é o www.trt14.jus.br. Lá você vai encontrar o banner da Justiça da Semana Nacional de Execução. Clica nele, coloca seu nome, o número do processo que nós vamos incluir. Fica sabendo também que nós colocaremos, independente do seu pedido, aqueles processos que fazem parte dos principais devedores, dos maiores devedores da Justiça. Se o seu caso não estiver incluído nesse, pode incluir através do nosso site ou indo direto nas nossas unidades em Rondônia e Acre. Muito bem, doutor Antônio César, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, aqui trazendo essa informação sobre a Semana de Execução e esclarecendo os nossos telespectadores e aqueles interessados que querem participar, que desejam, que tem processo na Justiça e querem fazer uma negociação, que possam procurar a Semana Nacional de Execução, que acontece entre os dias 22 e 26 de setembro. O Justiça e Cidadania fica por aqui, nós voltamos no próximo programa. Vem aí mais um mutirão da Justiça do Trabalho para encerrar processos em fase de execução, quando as verbas definidas pelo juiz devem ser pagas pelo devedor. Uma pequena dívida pode virar um grande transtorno. Negocie, concilie, encerre pendências judiciais. Semana Nacional da Execução Trabalhista, de 22 a 26 de setembro. Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, Tribunal Superior do Trabalho e Conselho Superior da Justiça do Trabalho.